Olá, Lolo, beleza pura? Vamos lá, vamos resolver agora questões do LibreOffice, que é o pacote de escritório livre. Nós vamos resolver questões da IDECAM do LibreOffice, tá bom? Bota aí na tela, vamos lá, vamos ver o que eu separei aqui para vocês a respeito do LibreOffice. Você não pode esquecer uma coisa, né? Que o LibreOffice, ele é um pacote de escritório, ele é um suíte, né? Ele é um suíte de aplicativos, ele é um pacote de escritório, tá? Suíte de aplicativos. Beleza? Então ele é um pacote de programas, um suíte de aplicativos. Quais são os programas que vêm no LibreOffice? São vários programas, mas a gente pode destacar alguns deles. Vamos lá. Quais são os programas que vêm nesse pacote? Você vai ter o Writer, você vai ter o Calc, você vai ter o Impress, que são os 3 programas que estão previstos aí para vocês, para a prova de vocês, o Writer, Calc e Impress. Mas além desses 3 programas, nós temos o Base, que é um outro programa também que a gente tem que saber que faz parte do LibreOffice. Não está previsto no edital que vai cobrar Base, mas você tem que saber o que ele é, para quando cair na prova, tá? Nós temos o Math, também é um programa do LibreOffice, o Math, e nós temos o Draw. Esses são os programas que compõem o pacote LibreOffice, tá bom? Esses programas compõem o pacote LibreOffice. O Writer, ele é um editor de texto. Então, o Writer, sendo um editor de texto, ele é equivalente ao Word. Ele é equivalente ao Word da Microsoft, do Microsoft Office. O Calc, ele é um programa de planilhas. É o que mais é cobrado pela IDECAM, planilhas eletrônicas. A IDECAM gosta muito das fórmulas, tá? Então aqui são as planilhas eletrônicas equivalente ao Excel. O Impress, ele é um programa de apresentação de slides. Então ele é um programa de apresentação de slides. Ele é equivalente ao PowerPoint no pacote Microsoft Office. E o Base, ele é um programa para desenvolvimento de banco de dados, tá? Ele é equivalente ao Access da Microsoft. O Math, ele é um programa para equações matemáticas. Equações matemáticas. Equação matemática não é fazer fórmula como o Calc faz, como o Excel faz. Isso aqui é para desenhar equações matemáticas. Professor de matemática, por exemplo, desenha, faz aqueles desenhos das fórmulas, né, matemáticas, equações matemáticas, raiz quadrada, aqueles trem tudo. É só para desenhar. No Microsoft Office, esses desenhos é feito no próprio Word. Não tem um programa específico no Microsoft Office para desenhar equações matemáticas. E esse Draw, ele é um programa para desenhos vetoriais. Desenhos vetoriais. O que é um desenho vetorial? Fazer um desenho de um cartão de visita, uma capa de um livro, né? O desenho vetorial, o Draw é. No pacote Microsoft Office, nós não temos um equivalente ao Draw também não. Lá nós temos um parecido com ele, que é o Publisher. O Publisher faz editoração eletrônica, diagramação de livro, essas coisas. Mas o que é mais importante aqui para a prova de vocês mesmos são esses 3 aqui. Vocês têm que saber o que cada um desses programas fazem na prática, tá bom? Vamos para a primeira questão aqui da IDECAM. A primeira questão da IDECAM fala assim, ó. Os produtos LibreOffice e Microsoft Office representam alguns dos mais importantes pacotes de aplicativo de escritórios presente no mercado, tá bom? Analise as afirmativas abaixo que realizam as comparações entre os aplicativos presentes nesses 2 pacotes. Não esqueça, viu, gente, que o LibreOffice ele é um pacote em software livre, tá? Além de livre, ele é gratuito. Você pode baixar ele lá no site libreoffice.org. O Microsoft Office não, ele não é um software livre, ele é um software proprietário. Ele é da Microsoft, tá? Software proprietário e é pago, também não é gratuito, tá? O LibreOffice você vai encontrar versões que instalam no Windows e que instalam no Linux, tá? Toma cuidado. O LibreOffice ele não é só para Linux. Tem gente que pensa que o LibreOffice é só para Linux. Não. O LibreOffice ele instala no Windows, ele instala no Linux, ele instala no macOS X, que é o sistema da Apple, ele instala em todos esses sistemas que eu falei, tá bom? O Microsoft Excel tem equivalente no LibreOffice o Calc, questão correta. O item está correto. O Calc é equivalente ao Excel, tá bom? O aplicativo Base do LibreOffice equivale ao Access do Microsoft Office, correto também. 2 programas de trabalho com banco de dados, são 2 SGBDs. SGBD é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados.
Tanto o Base é um SGBD, quanto o Access também é um SGBD. Eles são programas que permitem gerenciar bancos de dados, criar e gerenciar bancos de dados. São SGBDs, está correto. O Draw é o aplicativo do LibreOffice equivalente ao PowerPoint. Aí não, aí está errado. Aqui é o Impress, que é equivalente ao PowerPoint. O Impress, que é um programa de apresentação de slide. Então esse item está errado. Nós temos como certo o item 1 e o item 2. Item 1 e item 2, correto, letra D de dado. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, próxima questão. O Writer é um aplicativo, beleza? Olha lá, o Writer é um aplicativo editor de textos presente no pacote LibreOffice. Este importante editor de texto possui diversos recursos, como verificação ortográfica e criação de tabelas, e etc. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as teclas de atalho para os recursos de verificação ortográfica e criação de tabela. Olha para cá. Gente, a minha dica logo de cara para você é o seguinte, presta atenção. Se tratando de IDECAM, a IDECAM gosta muito de cobrar os aplicativos de escritório. Então, quando se trata de IDECAM, você tem que saber as fórmulas do Calc, por exemplo, que são equivalentes às fórmulas do Excel também. Se você já estudou Excel, serve também para o LibreOffice Calc. As fórmulas são idênticas, são as mesmas, vamos dizer assim. Então, você não precisa se preocupar com isso se você estudou Excel antes do edital, por exemplo. Estuda as fórmulas que vai funcionar, porque cai muito fórmula. Outra coisa que a IDECAM gosta muito são atalhos. Ela cobra atalho. Se fosse o CESP, por exemplo, a banca do CESP não gosta de cobrar atalho de teclado, mas a IDECAM cobra atalho. Então, alguns atalhos você tem que saber. E os atalhos que você aprende no Word, por exemplo, são diferentes do Writer. No Word é uma coisa, no Writer é outra. Pode ter alguma semelhança em algum ou outro, mas são diferentes, tá bom? Então vamos nessa questão. Ele quer a tecla de atalho para verificação ortográfica e criação de tabela. A tecla de atalho para verificação ortográfica, gente, é o F7. A resposta é de cara a letra B, tá? O F7 é para verificação ortográfica. Se você der um F7, você vai poder corrigir a ortografia de uma palavra que estiver acusando algum tipo de erro, tá? Então, verificação ortográfica, tecla F7. Se você soubesse uma, já matava a questão, né? Porque os outros itens, você vai ver aí que não tem nada a ver. E Ctrl F12 é para inserir tabela, então a resposta é a letra B de bola, tá bom? Algumas teclas são importantes, ó. Algumas teclas, eu quero que você anote aí, algumas teclas importantes do Writer. Anota no teu caderninho aí. Algumas teclas importantes do Writer, que podem cair na prova e pode ser decisivo na sua prova. Veja, Ctrl mais a tecla A, Ctrl mais a tecla O, Ctrl mais a tecla F, Ctrl mais a tecla B, Ctrl mais a tecla, deixa eu ver outra tecla aqui que também cai, Ctrl U, Ctrl mais a tecla S. Olha aí, já vai pensando aí, quais são os significados dessas teclas? Vamos lá. Fala aí pra mim, quais são os significados dessas teclas aí? E aí? Vamos lá, vamos colocar na frente? Aí você fala, professor, Ctrl A é para abrir, né? Gente, abrir no Word, tá? Abrir é no Word. Aqui, Ctrl A não é abrir, tá? Aqui, Ctrl A não é abrir. Aqui, Ctrl A vem da palavra all. Ou seja, esse Ctrl A é para selecionar tudo. Selecionar tudo. Professor, para mim, selecionar tudo seria Ctrl T, né? Não? Ctrl T no Word. O Word puxa mais para o lado do português. O Writer puxa para o lado do inglês as teclas. Ó. Ctrl A de All, de selecionar tudo. Ctrl O de Open, de abrir. Abrir. Ctrl F de quê? De Find. Isso aqui é de localizar.
Essas teclas são decisivas na prova. Ctrl B de bold. Bold, black, é negrito. Negrito. Ctrl U de underline. Underline, que é sublinhado. Olha como a galera pode errar. Professor, no Word sublinhado é Ctrl S, né? Isso. No Word sublinhado é Ctrl S porque puxa para o lado do português. Aqui é para o lado do inglês. Underline, sublinhado. Ctrl S de save. Olha aí, salvar. No Word salvar é Ctrl B lá no Word, né? Ctrl B lá no Word para salvar aqui, Ctrl S. E aqui, se caísse na tua prova Ctrl N, né? Ctrl N, no Word seria negrito, né? Negrito aqui é Ctrl B. Aqui vem de New Document, ou seja, isso aqui é para pedir um novo documento. Tá aí, ó. Essas teclas aqui, elas são decisivas, porque tem muita gente que vai confundir, porque já estudou muito o Word. Então essas teclas aqui você já tira uma foto, guarda essas teclas aqui, porque essas teclas vão cair, ou alguma delas vão cair aí na prova de vocês, tá? Então toma cuidado. Mas vamos lá, vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Considere que o fragmento de planilha abaixo foi extraído do editor de planilhas LibreOffice. Eu coloquei sublinhado aqui LibreOffice, por quê? Porque é adaptada essa questão. Essa questão era do Excel, mas não muda nada para a tua prova. A fórmula é a mesma. Em relação ao seu conteúdo, analise as afirmativas a seguir. Para obter o valor 141 aqui, ó, o usuário digitou a fórmula soma B2, ponto e vírgula, B5 na célula B6. Tá? É isso que ele está falando, afirmando no item 1. No item 2 ele afirma que é o soma-se e no item 3 ele afirma que é igual B2 mais B3 mais B4 mais B5. Vamos lá. Vamos embora analisar isso aqui. Esse 141 é a soma desse valor, mais esse valor, mais esse valor e mais esse valor. De cara, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, igual B2 mais B3 mais B4 mais B5. Essa fórmula é aceitável. Se você digitar isso aqui, ele faz a soma daqueles valores, B2, B3, B4, B5. Beleza? A outra forma que a gente pode somar isso aqui também seria essa fórmula aqui com função, ó. Aquela fórmula lá não tem função, só usa os operadores aritméticos. A fórmula com função seria igual soma. Aí você coloca o endereço do primeiro. Quem é o primeiro valor lá? O primeiro valor é o B2, né? Então, coloca o endereço do primeiro e do último. Então, B2 até 2 pontos B5. Então, eu poderia somar dessa maneira também, ó. Soma de B2 até. Esse 2 pontos significa intervalo entre o primeiro e o último. Você pode ler como até, tá? Então, eu poderia usar essa fórmula aí também. Outra fórmula que eu poderia usar seria soma, vai pegando, hein? Vai pegando, ó. B2, ponto e vírgula, B3, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula, B5. É a soma de B2 e B3 e B4 e B5. O ponto e vírgula você vai ler como E, né? Então é a soma de B2 e B3 e B4 e B5. Poderia ser assim também. Então essas três fórmulas básicas que eu coloquei aqui, ó, elas poderiam ser utilizadas para somar esses valores ali e retornar o resultado 141. Todas essas aqui dariam o resultado da soma 141. Se você olhar, o primeiro item já está errado. O primeiro item está errado por quê? Vamos lá. Por que o primeiro item está errado? Ó, soma de B2 e B5. Se eu somar o B2 e o B5, só vai somar esse e esse aqui, ó. Então não vai dar 141. O certo seria B2 até B5. No lugar desse ponto e vírgula aqui, ó, teria que ser 2 pontos. Então esse item aqui está errado, tá? Esse item já está errado, o primeiro item. Vamos para o item 2. O item 2, eu vou até pular ele agora para a gente já fazer o 3. Para fazer o 3, ó. Para obter o valor total na célula B6, o usuário poderá digitar a seguinte fórmula: B2 mais B3 mais B4 mais B5. Eu falei, ó, B2 mais B3 mais B4 mais B5, sem a função soma, né? Só usando o operador, ó, operador, sem a função soma. Ou eu uso o operador ou eu uso a função soma,
tá? Então esse item aqui, ó, ele está correto, o item 3. Agora vamos conferir o item 2. O item 2 me dá uma função chamada de soma-se. Vamos aprender essa função soma-se? Vamos lá. Função soma-se igual soma-se. Depois a gente volta lá para conferir se o item está certo. Soma-se. Eu vou colocar o intervalo dos valores que eu quero somar, ponto e vírgula, e o critério para ocorrer a soma. Critério para ocorrer a soma. Então, vamos imaginar que eu tenho uma tabela. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma tabela. E quero usar o soma-se aqui. Vamos imaginar que está 10, 5, 20 e o número 3. E a função na hora da prova está assim, ó, soma-se, o intervalo dos valores A1 até A4, ponto e vírgula, abre aspas e diz, maiores do que 5. Olha aí. A função soma-se vai fazer o quê? Somar o que está dentro desse intervalo aqui, mas de acordo com o critério que está aqui. Ele só vai somar dentro de A1 até A4 aqueles que forem maiores do que 5. 10 é maior que 5, 5 não é maior que 5, é igual, 20 é maior que 5, 3 não é maior que 5, é menor que 5. Então, os maiores que 5 é o 10 e o 20. Soma o 10 e o 20 dá 30. Tá vendo? Ó, ele vai pegar os maiores que 20 e vai somar. Deu 30 o resultado aqui. Essa é a função soma-se. Tá? Essa função soma-se, presta atenção, a função soma-se que eu usei aqui, essa função tem o argumento 1 e ela tem o argumento 2. O ponto e vírgula está separando os argumentos. Só que essa função soma-se, ela pode ser trabalhada com 2 argumentos, como vocês viram aqui, mas ela também tem 3 argumentos, se você quiser. Você pode trabalhar com soma-se de 3 argumentos. Eu quero mostrar isso na prática para vocês, ó. Tá vendo aí, né? O nosso curso é de exercício. Nosso curso é de exercício, mas eu mostro tudo detalhadamente. Aqui não tem miséria, não. Vamos lá. Eu vou mostrar detalhadamente para vocês aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui nessa tela. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse zoom tá muito pouco. Deixa eu botar um zoom maior aqui. Botar um zoom de 300. Vamos lá. Ó, vou botar 10 aqui. Vou botar 10 não. Vou botar aqui... produto A, B, C, D, E, F. Tá? E que eu vou botar aqui, ó, estado do produto. DF, Goiás, São Paulo, DF, Goiás. E vou colocar aqui o valor total de cada produto. Para você ver a prática do negócio. Ó, vou colocar aqui 100. Vou botar número menor para a gente somar mais fácil, né? Pronto. Tá aí, ó. Vamos dizer que eu quero o total do DF. Eu quero o total só do DF. Eu não quero o total dos outros estados, eu quero do DF. Igual, soma-se. Eu quero somar o quê? Professor, eu quero somar os valores que estão na coluna total. Beleza. Mas é somar todos? Não, não é somar todos. É somar aqueles que estão retos com DF aqui, ó. Retos com DF. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou pegar os valores aqui, ó. O intervalo que tem os valores, não os valores numéricos, os valores dos estados, ó. Eu pego o intervalo dos estados, coloco ponto e vírgula e já digo aqui, qual é o critério que eu quero? Eu quero o quê? DF. Então, eu vou botar o DF aqui, ó. Então, aqui eu já estou dizendo Excel. Excel não, desculpa. Calc. Acostumado com Excel. Calc. Pega o B2 até o B7 e vê para mim quem é DF, tá? Vê para mim quem é DF. Agora você vai pegar os valores que estão na coluna total e vai somar para mim. Então o Calc vai saber que ele vai somar os valores que estão aqui no C2 até o C7, mas somente aqueles que tiverem com DF que está nessa coluna. Então ele vai pegar só o 10 que está no DF, só o 20 que está no DF e só o 20 que está no DF. Ó. Vai dar 10 mais 20, 30, mais 20, 50. Quer ver? Vou dar um Enter. Ó. 50 foi o resultado. O que você tem que tomar muito cuidado quando você chegar numa prova e tiver a função soma-se?
O que você tem que tomar muito cuidado? Os valores que vão ser somados, eles ficam sempre no final. Tá? Olha para cá, olha aqui, ó. Os valores, esse aqui, ó, esses valores aqui são os valores que vão ser somados. A gente chama isso aqui de intervalo da soma. Intervalo da soma. Intervalo da soma é o final. Então, a função soma-se de 3 argumentos, ela tem essa escrita aqui, ó. A função soma-se de 3 argumentos, ela tem aqui o intervalo, aqui o critério, de 3 argumentos, tá? Quando ela só é 2 argumentos, ela só tem esses 2. Quando ela tem 3 argumentos, ela tem um intervalo da soma aqui no final. Intervalo da soma. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque os valores que vão ser somados estão no final. Porque se você tem um exemplo como esse aqui, você tem que tomar cuidado. Olha lá, os valores que vão ser somados, B2 até B5. Quando a gente volta lá, os valores que são somados é B2 até B5 mesmo? Os valores que tem que ser somado são do B2 até o B5? É só você olhar aqui, ó. Ó, professor, do B2 até o B5 mesmo. Então, até ali tá certo. Ó, os valores que vão ser somados estão do B2 até B5. Ó, B2 até B5, que são esses valores que vão ser somados. Beleza? Agora nós vamos voltar lá. E aí ele fala assim, ó. Somar esses valores de acordo com o que está no A4 desse intervalo. Vamos ver quem é A4? Olha lá na tabela. Quem é A4? A4 é mouse, ó. A4 é mouse. Então, vamos escrever lá na fórmula. Vamos botar aqui que o que está escrito aqui dentro é mouse. Então, ele vai somar o intervalo da soma, dentro do intervalo da soma, ele vai somar só aqueles que estão retos com o mouse desse intervalo. Então, vamos olhar lá, mouse. Quando você voltar no mouse aqui, só tem um valor no mouse aqui, ó, 45. Então, o resultado dessa função aqui, ó, o resultado dessa função soma-se é somar o que está dentro desse intervalo que estejam relacionados a mouse. Relacionado a mouse, eu só tenho 45. Ó. Então, o resultado não vai dar, né? Não vai dar esse resultado aqui, 141. Não vai dar 141. O resultado vai ser qual? Vai ser 45. Não é isso? Vai ser 45. O que ele quer saber ali no item 2, ó? Caso o usuário digite essa fórmula na célula B6, o resultado será 45. Correta a questão. Eu pensei que ele ia colocar aí que o resultado ia ser 141. 141 não. O resultado deu quanto lá? Deu quanto o resultado? 45 mesmo, porque ele somou só o que tem no mouse, ó. Não tem outro com o nome mouse. Então a resposta é 2 e 3 correta. 2 e 3 correta, letra E. Olha para cá. Viu que a questão não era fácil. Eu estou sempre afirmando para quem vai fazer o concurso que a IDECAM não é fácil. Não é fácil. Tem que tomar cuidado para não ser eliminado do concurso. Você não pode zerar. Toma cuidado, tá? Não é fácil. Então, fizemos aí, volta lá, fizemos a questão de número 3 da IDECAM. Beleza? Vamos lá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veja a questão número 4. Melissa, auxiliar administrativa em uma fábrica de peças automotivas, criou 2 planilhas em um mesmo arquivo no editor de texto LibreOffice Calc. A primeira planilha, identificada como triênio, representa a quantidade de peças produzidas a cada mês durante o ano de 2016, 2017 e 2018. E na segunda planilha, identificada como Ana, Melissa montou uma estrutura para localizar o total de peças produzidas em 2018. Olha o tamanho desse item. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta digitada em B3 da planilha ano, de forma... Eu vou destacar isso aqui. De forma, ó, vamos lá. Questão bem chata, ó. Assinale a alternativa que representa a fórmula correta digitada na célula B3 da planilha ano, de forma... Quando o mês digitado em A3 mostre o total de peças produzidas naquele ano. Ele está falando disso aqui, ó. Você tem 2 arquivos, tá vendo? 2 arquivos do Calc, beleza? Essa aqui é a planilha triênio, ó. A planilha triênio tem aí os meses e os 3 anos, tá vendo? Os meses até dezembro e os 3 anos e os valores. E aí você vai ter uma outra planilha que é 2018, que é essa planilha aqui, ó, que está aberta aqui do outro lado. Ah, não está aberta não, né? Não está aberta não, está aberta ano, ó. Triênio e ano. Eu pensei que essa planilha de 2018 estava aberta, mas ela não está não.
Tá ano lá aberto, ó. Então eu tenho uma planilha chamada de triênio, uma planilha chamada de 2018, uma planilha chamada de triênio, uma planilha chamada de ano. Tudo bem? O que que ele quer? Ele quer que você digite aqui, ó, presta atenção. Olha o que que ele fala lá, ó. Assinale a alternativa que representa a fórmula correta digitada na célula B3 da planilha ano. Então, B3, ó, é para digitar aqui, ó, nessa célula aqui, qual é a fórmula correta para, né? É isso que ele está falando, olha lá. Qual é a fórmula correta digitada em B3 da planilha ano, de forma que, quando o mês for digitado na célula A3, mostre o total de peças produzidas naquele ano de 2018. Quando digitar o mês na célula A3, olha aqui, quando digitar o mês aqui, ó, digitou fevereiro, deu esse resultado aqui. Quando digitar março, aí vai aparecer aqui o resultado de março. Quando digitar abril, né, ABR, porque está abreviado, né? Março, então, não teria esse abreviado. Quando você digitar abril, vai aparecer aqui o valor do mês de abril. Digitou maio, vai aparecer aqui o valor de mês de maio. Ele quer saber qual é a fórmula que vai ser digitada ali na célula B3 para quando digitar o mês aparecer ali do lado, tá? Então aqui, ó, vamos lá, olha para cá. Você viu aí que eu demorei 2 minutos ou 3 minutos só para interpretar o que a questão pede e te mostrar. Essa questão, ela vai falar de função PROC-V, que é uma função de procura de valor. Essa função PROC-V ela é muito importante para a prova. Eu creio que essa vai ser uma das questões da prova. PROC-V. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos finalizar esse bloco e daqui a pouco a gente volta.